Pai Benedito, tem algo que eu quero perguntar ao senhor, que é sobre o sentido, o tão famigerado sentido da vida. Porque alguém pode estar te ouvindo agora e falar: Pai Benedito, mas isso daí não me toca não, porque eu não vejo sentido na vida. É guerra, é morte, é miséria. E aí eu trouxe esse textinho aqui e vou pedir para o senhor comentar. Essa sensação de estar sem sentido na vida está cada vez mais sendo reforçada pelas contradições das diversas morais na contemporaneidade, de forma que as pessoas não sabem o que querem e o que devem fazer, o que leva o homem a querer o que os outros fazem e a fazer o que os outros querem. Para muitas pessoas, a religiosidade é um fator de proteção desse vazio e do desespero existencial. O homem ele passa a interpretar sua existência como uma missão que um ser absoluto deu a ele, e essa missão vira o sentido da vida dele. O que é que o senhor pode comentar sobre isso, Pai Benedito? Meu filho, tem formas concretas, não palpáveis, mas não são discretas em nada em dialogar com o que há em Deus em nós. A gratidão é uma delas. A generosidade no coração é uma porta aberta, um outdoor colocado para isto ocorrer. O silêncio não é um ditador, meu filho. É um receptor fiel do que há de muito mais de que sagrado é divino por nós. Quando eu terceirizo essas três coisas, buscando para fora e esquecendo que sua morada é para dentro, eu entro no engodo. Eu me afogo no engano. E viro uma fila indiana onde cego guia cego. Cheio de cuidado, cheio de tatos para pijar, para se locomover, porque não pode machucar os milindres filosóficos, religiosos, pragmáticos, dogmáticos e até teosóficos, se duvidar um e do outro. E quando não, cheio de dedos e de tatos, quando se sentem superiores à massa ou à multidão, não criticam com sermão, mas pontuam, tatuam, dando regras perante uma moral que nem em ética, na sua intimidade, nutem de uma forma real. E assim vivem, meu neto, na virtualidade do certo e do errado, do bem e do mal, do que me compete e do não que me compete. Benedito, se não tivesse religiões, nós viveríamos no inferno relativo. A maioria dos países não religiosos são pacíficos. Socialmente falando, nas suas nações, abre aspas, são mais civilizados. Mas, Benedito, o problema é a religião? Não. Respondendo este texto aí, meu filho. O primeiro sofrimento é o nascimento. Consequentemente, sofrer é o resto da minha vida, porque eu estou num corpo que vai morrer. Vocês querem realidade ou vocês querem fantasia? Estou lhe perguntando, senhor Rafael. Você sabe que eu gosto. Vamos pela realidade. Então, primeiro sofrimento é nascer. Você estava numa bolsa quente, acolhidinho, quietinho. De uma hora para outra, quase como numa agressão, você tem que passar pelo um orifício apertado, todo espremido. E a primeira sensação antes do alívio é o arrancar de um lugar confortável a um mundo, a uma esfera totalmente desconhecida. Depois vem a inocência,
que é a transparência do espírito. E a ingenuidade, que é a verdadeira capacidade do espírito de discernir com relevância espiritual o certo e o errado. Olha o nível, viu, seu Rafael? E depois, pelo pai e pela mãe, meu filho, nós vamos absorvendo regras misturada com discernimentos e acimentada em momentos e tempos que algo é ruim, outrora é bom, depois é pecado, quem sabe está salvo, cuidado que vai para o inferno, você não tem fé, ou se tem fé é muito fraca, e assim vocês vão se moldando, tendo como relevância um sagrado e um divino que vê por estatuetas por fora, por simbologia por fora, lendo por fora, mas desconhecendo por dentro, meu filho. O problema não é a religião, é como o humano, com sua religiosidade, se maltrata, meu neto. Então nós vemos corpos saudáveis, mas se botasse microscopicamente, veríamos que as bactérias estão cada vez mais aumentando, porque o corpo está se decompondo, está envelhecendo. É para todos que estão no organismo. Mas, Benedito, você falando assim, então a vida não tem graça? Pelo contrário, o estado de graça na vida é nós fazer do útero que saímos ser um convite para o útero que deveremos entrar, que é dentro da nossa intimidade. Quando Jesus fala para um sacerdote só nascendo de novo, alguns espiritualistas poderiam dizer que seria a vida após a morte, porque o sacerdote entendeu que como eu vou sair adulto dentro da minha mãe? Como eu vou nascer de novo? Eu prefiro entender que nem tudo se resolve no plano espiritual, meu neto. Mas tudo há resolução pela decisão e pelo discernimento. E quando eu decido e discerno mudar um estado de consciência interior e ter a minha intimidade não como um campo de umbral, um campo de batalha, ou um centro de concentração de maus tratos, mas como um útero quentinho, eu vou entender que o que dignifica a minha vida não é o que eu faço, é o que eu nutro por mim. E o que me distancia da morte não é a caridade que eu dou, mas é a verdade que eu vivo por dentro de mim. Aí, meu, o sofrimento, a tristeza e o lamento viram pausa para a reflexão. Eu escolho andar sobre esta trilha e sobre esta estrada. A dor, a decepção, as angústias e as agonias nada mais são de que provocação para que eu me supere. E eu começo a absorver uma escolha com mais virtualidade por dentro de mim, com mais rarefazimento em mim, quando eu entendo que eticamente, que é o tema da nossa conversa de hoje, eu tenho retidão, meu neto. Palavra que não é usada há muito tempo por muitas pessoas, né, meu neto? Retidão. Begnitude. Retidão, begnitude, altruísmo, são coisas que eu tenho por mim, independente do que eu faça para os outros. E aí eu vou ver, meu filho, que mesmo que o meu corpo esteja morrendo, as lembranças dignificam a minha essência muito além da morte. Então não é uma opção fazer o bem, não é uma escolha me fazer o melhor, é uma natureza do espírito
contribuir com a vida, meu filho. É uma natureza do espírito contribuir com a vida. E quando eu entro nesse circuito e nesse fluxo da vida, como o que é de bom em mim eu não vou doar para alguém sendo a meu mesmo? Como o mal que habita em mim eu vou escarrar, cuspir, vomitar e rotar em cima de alguém? Não! Eu que engula e consuma a minha maledicência com prudência, temperança, resiliência, determinação, lucidez. E eu entendo que a pá de cal, não que me soterra, mas que de alguma forma me aterra, eu posso dar o nome de reforma íntima. Lucidez constante. Objetividade sincera. Serenidade, plenitude. Mas nada, meu neto, nada vai me tirar da atitude de escolher o que habita a minha intimidade. Quando na intimidade eu já me trato como um zumbi semi-morto, não é só o meu corpo e minhas células que estão envelhecendo e morrendo, é minha dignidade que está indo embora. É meus princípios de espírito que contribui com a vida, que espera a hora de suspirar com alívio, de sorrir pelos olhos, de viver uma constância maior por escolha, por mais que o mundo esteja desmoronando, meus filhos. É uma escolha da minha intimidade, eu, por mim só, ser mais de que contente, ser alegre por mim mesmo. Isto é bíblico, meu filho. Saulo, depois Paulo, falou muito sobre isso em Coríntios. Eis que todo dia pela manhã, quase que eu me esmurro para sorrir para o sol e para o sol suavizar a minha face. O que ele está dizendo? Ele estava numa amargura, num torpor, numa dor, mas ele decidiu vencer a si mesmo. Este tipo de dignidade é trazida por Jesus. E este tipo de maioridade é o florescer do Espírito, que já bebe o líquido da vida pelo emanar da sinergia do Cristo, que podemos falar como gratidão, silêncio e generosidade por si só. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Não é palavras bonitas, meu filho, porque isso necessita uma capacidade que não levanta pesos, que não vai para a rua, que não corre quilômetros, que não lê livros profundos, mas necessita de uma capacidade de esforço, não de força, aonde você precisa parar e fazer as pazes com seu silêncio. Parar e se tranquilizar com a sua quietude. Parar e ficar calmo, tendo paciência. E com paciência aprender a ser calmo. E não é para o outro, não é para o mundo, é para o universo em Cristo, em luz e em paz, que te dignifica como ser humano eterno. Como um espírito que está no corpo, mesmo que de morte, corpo físico, mas que tudo que faça dignifique lembranças boas, sentimentos nobres. Ó, meu filho, bendito é o homem que quando desencarna e quando a morte vem, ela leva um susto, porque ela vê, além do cadáver, por dentro e por fora, uma energia cheia de vida. Hoje, antes da morte vir, ela já sabe que há corpos em carros, em palacetes, há corpos fazendo caridades, mas sem vida nenhuma, meu neto. Parece fantoche.